Elaine acordava antes mesmo do despertador tocar, como se sua mente soubesse que ainda havia coisas demais para enfrentar, contas demais para pagar e expectativas demais para cumprir. Ela se sentou na beira da cama dura da kitnet, esfregou os olhos castanho escuros ainda inchados do pouco sono que teve e respirou fundo. Lá dentro, um cansaço antigo dançava silencioso, mas ela nunca deixava que isso a impedisse de seguir. Colocou os pés no chão gelado, prendeu o cabelo crespo curto que moldurava seu rosto. Delicado, tomou um gole rápido de água e abriu o armário pequeno onde guardava suas roupas. O uniforme de camareiro estava estendido na cadeira, vestido preto simples. Avental branco impecável, meia fina preta e sapatos pretos confortáveis. Ela passou a mão pelo tecido com cuidado, como sempre fazia. Não por gostar do trabalho, mas porque ele pagava o aluguel. E o aluguel era prioridade absoluta. Elaine tinha 28 anos, pele negra iluminada pela luz da manhã, e um sorriso bonito que o mundo raramente via. Ela trabalhava no Hotel Miraluna, um dos mais luxuosos da cidade. E, como acontecia com a maioria dos funcionários, ela era invisível para quase todos os hóspedes. E, para piorar, muitas vezes era invisível também para a própria gerência. Mas naquela manhã tudo começaria a mudar. Ela saiu de casa com pressa e chegou ao hotel ainda com o céu meio nublado. Passou o crachá na portaria, deu um sorriso para o segurança, entrou pela porta de serviço e respirou fundo ao ver o mural de escala. Camareira Elaine, 17º andar, disse a supervisora, mal levantando os olhos da prancheta. Sim, senhora. Elaine se dirigiu ao elevador de serviço, colocou as luvas descartáveis e subiu. O 17º andar era o mais luxuoso, o andar onde ficavam as suítes presidenciais usadas por executivos, artistas e milionários. Ou, no caso de hoje, por ele. O CEO. Mateu Vilar. 40 anos. Milionário. Reservado. Quase nunca aparecia em público. Era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país e controlava participações em diversos empreendimentos, incluindo o Hotel Miraluna. As camareiras comentavam sobre ele como quem fala de uma lenda urbana, frio, sério, de olhar cortante, difícil de agradar. Um homem que, apesar da fama de impecável, guardava um silêncio estranho nos olhos, como se houvesse uma sombra antiga que só ele conhecia. E ele estava hospedado ali. E era justamente o quarto dele que Elaine precisava arrumar. No elevador, ela respirou fundo, tentando não pensar no fato de que o chefe do chefe estava ali, no mesmo andar. Tentando ignorar a sensação estranha de que seus passos estavam mais pesados que o normal. Tentando não lembrar do áudio que havia gravado na noite anterior, um desabafo emocional sobre a vida difícil, o cansaço, as humilhações do dia a dia, e, no meio de tudo, um comentário sincero demais. E tem aquele tal de Mateu Vilar, o homem é tão distante que parece uma escultura viva. Eu juro que nunca vi alguém tão frio e tão inacessível. Sei lá, acho que tem mais dor que arrogância ali. Era um desabafo para a amiga. Só para uma amiga. Um áudio para aliviar o peito. Mas Elaine, exausta, acabou dormindo sem enviar. E pela manhã, sem perceber, enviou para o grupo errado. Para o grupo das camareiras. E das supervisoras. E dos gerentes. Assim que pisou no corredor do 17º andar, 3 colegas passaram rindo e cochichando. Olha quem chegou, disse uma delas, tapando a boca com sarcasmo. A apaixonadinha pelo CEO. Outra completou, rindo alto. Será que ela vai confessar para ele hoje? Zombou a terceira. Elaine parou. Seu corpo inteiro gelou. O coração bateu no peito com força. O que vocês estão falando? Ela perguntou, com a voz baixa.
Uma delas ergueu o celular mostrando o áudio tocando. A voz de Elaine ecoou pelo corredor. Acho que tem mais dor que arrogância ali. Ela sentiu o chão sumir. Vocês ouviram isso? Perguntou, apavorada. O hotel inteiro ouviu, disse uma delas. Inclusive a supervisora. E adivinha quem? Estava do lado dela quando escutou? Elaine não conseguia respirar. O CEO, disse outra, com um sorriso cruel. Ouviu tudo. Cada palavra. O resto se dissolveu na mente dela como pedra caindo na água. O CEO tinha ouvido. O CEO tinha ouvido tudo. Elaine tentou controlar o pânico. Mas então a supervisora surgiu no corredor, mãos na cintura, expressão irritada. Elaine, na minha sala. Agora. Elaine a seguiu, trêmula, sentindo o estômago embrulhar, a mente turvar, o corpo fraquejar. Entrou na sala e a supervisora fechou a porta com força. Isso é inaceitável, ela começou. Você tem noção da gravidade? Você falou do CEO. Do dono da empresa. E ainda insinuou que conhece a vida emocional dele. Eu não era para ter enviado, eu estava só. Estava só? A supervisora riu com desdém. Você vai pagar por isso. Eu vou fazer. Questão. Elaine tentou explicar, mas a supervisora a interrompeu de novo. E não pense que vou defender você quando o CEO decidir o que fazer. Porque ele ouviu tudo. Ele estava exatamente ao meu lado. Elaine sentiu as lágrimas brotarem. Eu posso pedir desculpa. Pedir desculpa? A supervisora gargalhou. Ele não é um funcionário qualquer. É o dono. E ele não perdoa erros, minha querida. A porta da sala se abriu com um empurrão firme. E o mundo de Elaine congelou. Mateu Vilar entrou. Ele estava impecável no terno cinza grafite, camisa preta, rosto sério, olhar frio, mas não agressivo. Seu cabelo preto penteado para trás destacava os traços fortes. Mas o que mais impressionava eram os olhos azul acinzentados e intensos, que pareciam ver muito além do que mostravam. A supervisora imediatamente mudou a postura. Senhor Vilar. Eu estava justamente. Saia. Ele ordenou, sem olhar para ela. A supervisora obedeceu na hora, saindo quase tropeçando. Mateu fechou a porta devagar. Elisa ficou sozinha com ele. Sozinha com o homem cujo nome tinha pronunciado no áudio. O ar ficou pesado. O silêncio ficou denso. Elaine tentou falar, mas não conseguia. Estava petrificada. Mateu deu um passo à frente. Ela deu 2 para trás. Ele não se aproximou mais. Apenas ficou ali, observando-a como alguém que tenta decifrar um enigma. O áudio é seu? Ele perguntou, a voz baixa e firme. Elaine engoliu seco. S. Sim, mas não era para ter sido enviado, eu estava só desabafando, senhor. Você me chamou de inacessível. Ele disse, repetindo a palavra como se estivesse sentindo o peso dela. Elaine fechou os olhos, morta de vergonha. Eu não queria ofender. E disse que eu parecia mais ferido do que arrogante. Mateu completou. Elaine abriu os olhos devagar. Ele tinha escutado tudo. Tudo. Mateu não estava bravo. Não parecia indignado. Não parecia ofendido. Ele parecia abalado. Profundamente abalado. Por que disse aquilo? Ele perguntou. Elaine respirou fundo. Eu só falei o que senti. Ela disse, num fio de voz. Às vezes, quando a gente olha para alguém, a gente vê dor antes de ver poder. A frase pairou no ar. Mateu desviou o olhar. Sua respiração mudou. Uma sombra antiga passou por seus olhos. Era como se alguém tivesse atingido um ponto dentro dele que ninguém deveria tocar.
Ele passou a mão pelo cabelo, tentando recuperar o controle. Mas não conseguiu por completo. Ninguém fala assim de mim, ele disse, quase para si mesmo. Ninguém. Há anos. Elaine sentiu medo. Mas então ele a encarou de novo, e a expressão dele não era de raiva. Era de reconhecimento. Você me enxergou. Ele disse, com a voz baixa. Elaine não entendeu. Ele continuou. E ninguém me enxerga, Elaine. Ninguém vê nada além do cargo, do dinheiro, do sobrenome. E ele engoliu seco, da tragédia da minha família. Elaine franziu o senho. Tragédia? Mateu a observou por longos segundos, como se decidisse algo muito importante. E decidiu. Você merece saber, ele disse, com firmeza. Por que o que você disse no áudio? Não foi sobre mim. Foi sobre o que eu escondo. Elaine ficou imóvel. Mateu respirou fundo. Meu pai destruiu muita gente. Ele confessou. Funcionários, pessoas humildes, e uma família específica. Uma família que sofreu injustiças horríveis por causa dele. Elaine se sentou lentamente. Algo dentro dela pulsou. Mateu fechou os olhos por um momento. Eu carreguei culpa a vida inteira, ele continuou. E por muito tempo busquei aquela família. Eu precisava consertar o que meu pai tinha feito. Elaine sentiu o coração bater forte. E Mateu a encarou, sem desviar, essa família é a sua. O mundo dela parou. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu sei quem você é, Elaine, ele disse, com suavidade inesperada. Eu sei o que sua mãe passou. Sei como sua infância foi quebrada por decisões que nunca foram suas. Elaine sentiu as lágrimas escorrerem. Minha mãe, ela foi despedida de um emprego, injustamente, e depois ficou tudo pior. Mateu assentiu, com os olhos marejados. Eu sei. E passei anos procurando uma forma de reparar o que aconteceu. Mas nunca soube como me aproximar. Até ouvir seu áudio. Elaine sentiu a respiração falhar. No áudio, Mateu engoliu seco. Você disse que via dor em mim. Ninguém nunca viu isso. Ninguém nunca percebeu. E, quando eu ouvi sua voz, eu soube quem você era. Ela colocou a mão na boca, chorando silenciosamente. Mateu deu um passo para ela, mas parou alguns centímetros, como se tivesse medo de quebrá-la. Eu devia ter revelado antes. Mas tive medo de te machucar. Medo de você me odiar. Medo de você achar que eu estava me aproximando por culpa. E não por... Ele parou. Elaine levantou os olhos. Por... Mateu respirou fundo, pela primeira vez perdendo o controle que sempre o definia. Por sentir algo por você. Elaine congelou. O mundo ficou em silêncio absoluto. Mateu continuou. Desde a primeira vez que você entrou na minha suíte, com aquele cuidado silencioso. Aquela delicadeza simples, ele fechou os olhos, alguma coisa em mim ficou diferente. E eu tentei ignorar. Por dias. Por semanas. Mas quando ouvi sua voz no áudio, tudo caiu. Elaine chorava sem conseguir controlar. Mateu, eu não sabia. Nem era para saber, ele disse. Mas eu não vou deixar te humilharem por causa disso. Como se fosse um sinal, a porta da sala se abriu com violência. A supervisora voltou, acompanhada de 3 camareiras, todas rindo com maldade. Senhor Vilar, nós precisamos conversar sobre a conduta da funcionária. Ela expôs sua privacidade, fez comentários absurdos e... Ela nem terminou. Mateu virou-se lentamente. O olhar dele mudou. Não era mais o olhar frio do CEO. Era o olhar de um homem que tinha encontrado um limite. Um limite que ninguém atravessaria. Ninguém vai falar assim dela, ele disse,
com uma calma tão profunda que era assustadora. Não enquanto eu estiver aqui. As camareiras ficaram em silêncio. A supervisora empalideceu. Mateu deu um passo à frente, dominante, imponente, irrefutável. A partir de agora, ele disse, qualquer pessoa que humilhar, ridicularizar ou perseguir esta funcionária será imediatamente desligada da empresa. A supervisora arregalou os olhos. Senhor, isso é uma ordem. Mateu concluiu. Silêncio mortal. Agora saiam. Ele disse. Todas saíram, apavoradas. Mateu fechou a porta devagar e voltou-se para Elaine. Ela estava tremendo. Ele respirou fundo e estendeu a mão. Me deixe cuidar disso. Cuidar de você. Cuidar do que aconteceu com sua família. Cuidar do que eu sinto. Elaine hesitou. Olhou para a mão dele. Olhou para os olhos dele, não frios, não arrogantes, mas cheios de uma vulnerabilidade que ninguém jamais imaginaria existir em Mateu Vilar. E então, ela colocou a mão sobre a dele. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquele toque simples fosse, ao mesmo tempo, punição e salvação. Você não precisa sentir pena de mim, Elaine, ele disse, com honestidade crua. E você não precisa carregar culpa que não é sua, ela respondeu. Ele abriu os olhos. Havia algo novo ali. Algo vivo. Eu quero você, Elaine, ele confessou. Não pela história. Não pelo passado. Mas, porque você viu quem eu era quando ninguém mais viu. Ela engoliu seco. E você me defendeu quando ninguém nunca fez isso por mim antes. Os dois ficaram ali, próximos, respirando o mesmo ar, mergulhados em algo que parecia maior do que qualquer coisa que já tinham vivido. E então, Mateu a puxou com cuidado, com respeito, com intensidade, e a abraçou. Elaine sentiu o mundo se alinhar pela primeira vez em anos. Não era só atração. Não era só destino. Era reparação. Era cura. Era amor nascendo onde a vida tinha sido dura demais. A notícia correu pelo hotel em minutos. A gerência inteira ficou em choque. Alguns funcionários comemoraram. Outros temeram. Mas ninguém, absolutamente ninguém, ousou enfrentar Mateu Vilar. E dias depois, durante uma reunião geral, Mateu fez algo que ninguém imaginava. Ele entrou no auditório, caminhou até o centro do palco, e chamou. Elaine, vem até aqui. Ela subiu, nervosa. Mateu colocou a mão na cintura dela, em público. E disse. Esta mulher não cometeu nenhum erro. Ela apenas enxergou o que ninguém enxergou. Em mim. A partir de hoje, qualquer pessoa que falta com respeito a ela estará faltando com respeito a mim. Silêncio absoluto. E então, ele a puxou devagar, sem vergonha nenhuma, e a beijou diante de todos. Elaine sentiu o chão desaparecer. Mas dessa vez, não era queda. Era ascensão. Porque naquele beijo, no meio de um auditório inteiro, Mateu não estava apenas assumindo um romance. Ele estava assumindo a cura de dois passados dolorosos. E a construção de um futuro impossivelmente bonito. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se gostou, curte, comente e mande para uma amiga romântica que vai gostar.